Fala pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao Tributalks. O tema de hoje vai ser sobre reforma tributária e o impacto dela nos prestadores de serviço. Não sei se vocês já ouviram falar aí, mas os prestadores de serviço vão ser a área mais afetada da nossa economia. Tá certo, Doc? Muito certo, totalmente correto. E durante o nosso podcast a gente vai entrar em mais detalhes para explicar por que a área de serviços vai ser tão afetada assim. É isso aí. Meu nome é Rafael Rebeck, eu sou um dos sócios da Rebeck Silva Advogados Associados e também da Rebeck Silva Contabilidade. E estou aqui com o Alexandre, pode se apresentar. Alexandre Silva, conhecido como Doc, né? Estou aqui conversando com o Rafa, sou um dos sócios fundadores também da Rebeck Silva. Ele entra com o Rebeck e eu entro com o Silva. Pronto. É isso aí. Na verdade eu tenho Rebeck e Silva, né? Eu já tenho os dois. É verdade. E cara, entrando aqui no nosso podcast, enfim, a gente fala bastante sobre reforma tributária e tal, e em alguns episódios a gente falou, né? Em algum momento a gente vai falar só sobre o setor de serviços, Sim. né? E chegou o dia. Então, nós, até como prestadores de serviço, eu digo que... Não é com muita alegria que a gente traz esse caso, né, em pauta. Exatamente. Até analisando de uma forma um pouco mais analítica a reforma tributária, de certa forma, eu não digo que ela acaba sendo interessante, não, longe disso, em relação à carga tributária, mas ela acaba sendo um pouquinho mais interessante para os setores da indústria e do comércio, né? E eu falo isso justamente porque, geralmente, esses dois setores, eles estão lidando com fornecedores, estão lidando com outros prestadores de serviço, por exemplo, de logística, eles estão falando de importação, enfim. Então, quando entra na lógica da reforma tributária, em que a gente tem muita sistemática de débito e crédito, vamos abater com não sei o que e tal, não sei o que, essas empresas acabam tendo muito mais com o que abater os impostos, né? Então, vamos imaginar que ela vai pagar 100 mil reais de imposto, mas ela tem muita coisa para abater desses valores, o que faz ela pagar uma carga tributária um pouquinho menor. Quando a gente olha para o prestador de serviço, geralmente a lucratividade desse setor é um pouco mais alta. E, inclusive, o que é mais gasto, né? O gasto mais relevante que existe nesse setor são pessoas, né? A gente está falando de folha de funcionários, enfim, e talvez a gente não consiga bater isso, então como que fica, né? Uhum. Então, essa é uma análise um pouco mais simplista, né? Até como você enxerga isso no mercado, Doc? Eu também vou fazer uma análise bem superficial, mas assim, você está falando de um aspecto não tão positivo, na verdade é negativo, né? Mas eu consigo enxergar isso também de uma maneira positiva, copo meio cheio. Qual que é? As empresas, muitas delas que hoje têm, por exemplo, venda de ar-condicionado, sei lá, estou dando um exemplo aqui, e ela também presta serviço para concertos, não sei o que lá, tal, é muito provável que essa empresa, a partir da reforma tributária, a parte de serviços ela vai deixar para lá, porque não vai ser muito rentável para ela. Talvez seja muito, porque não é o core dela. O core dela é vender. Então, é muito provável que ela vá contratar uma empresa de serviços para fazer isso. O que eu estou querendo dizer? Que vai ter um aumento, eu diria que generalizado de prestação de serviço. Porque além de não ser o core... Um aumento generalizado de prestação de serviços? Exato, ou seja, muitas empresas hoje que não contratam serviços vão começar a contratar. Primeiro, não é o core delas. E segundo, elas conseguem abater isso dos seus tributos. Ou você enxerga de uma outra forma? Economicamente, sendo honesto, eu não sei, porque acho que a demanda ela vai existir da mesma forma, né? O que eu acho é que hoje, né, até falando um pouquinho mais de tributário, se a gente for falar, uma empresa hoje prestadora de serviço, se ela saiu do Simples Nacional, a gente já está pensando nela no lucro presumido. Sim. Né? Por conta da alíquota de PIS e COFINS, que a gente tem 3,65%, e do ISS, né? O ISS vai estar a 5%, vamos pensar num cenário de São Paulo. Tá. Então ela vai ter 8,65% ali para pagar. Fora isso, ela tem uma lucratividade alta. Talvez maior do que os 35%, né? Que eram 32%, virou 35%, que é a presunção que a Receita tem sobre as empresas prestadoras de serviço.
Então, se ela tem uma lucratividade maior, geralmente ela já vai para o lucro presumido. E prestadores de serviço geralmente têm uma lucratividade alta, né? Só posso fazer um parênteses? Claro. Não quero cortar sua linha de raciocínio, mas o cenário para prestadores de serviço após a reforma tributária, pensa que isso vai cair bastante em termos de lucratividade. Então, eu não sei se 35... eu não sei se muitas empresas vão conseguir ter uma lucratividade maior do que 35%. Então, eu tô falando justamente sobre o cenário hoje, né? Com a reforma, a gente sai desses 8,65 que a gente está conversando. Sim. E a gente está falando do IBS junto com o CBS, que daria em torno de 28%. Então, é 28% que a gente vai pagar agora? Tal? Não, é uma alíquota base em relação ao débito, né? Então, depois disso, você tem o abatimento, né? Que seriam os créditos. Então eu consigo abater do meu imposto. Só que se você entra numa operação de prestação de serviços, em que você não tem muitos custos, com o que você vai abater? Né? Talvez a tua alíquota efetiva, ou seja, quanto realmente você vai pagar, gira em torno dos 20%, sendo que antes você pagava 8%. É um absurdo, né? É muito alto. A sistemática de lucro presumido e lucro real não vai mudar muito, né? Se você tem uma lucratividade alta, você vai para o lucro presumido, você tem uma lucratividade baixa, você vai para o lucro real. Só que daí entram outros fatores aí no meio, que é justamente o IBS e CBS, que você vai começar a fazer mais conta. Hoje é um pouco mais rápido, né? Lucro presumido. A partir do momento que chega IBS e CBS, você precisa fazer conta. Tem que fazer ali na ponta do lápis. E eu estava conversando com um cliente agora há pouco, prestação de serviços como jardinagem, como limpeza, como uma série de coisas. Esse prestador de serviço, em especial, ele, com a reforma tributária, ele teria vários insumos, né, para se acreditar de PIS e COFINS, por exemplo. Né? A gente estava falando de PIS e COFINS até agora, mas enfim. Mas ele vai poder utilizar todo esse material de limpeza, né? Porque tem muita coisa. Ele oferece uma gama muito, muito ampla de serviços, né? Então, em especial nesse caso, ele teria... hoje ele não consegue se acreditar e com a reforma tributária ele vai conseguir. No nosso caso, vamos pegar o nosso caso para ficar mais pé no chão aqui, né? Que a gente não tem nada para... Vai ser o aluguel, vai ser... Cara, uma prestação de serviço... Não sei. Não sei. Mas assim, é difícil. Sim. Olhando hoje, a gente fica pensando, cara, vai ficar bem difícil. E, só para terminar meu raciocínio aqui, o que vai acontecer? Não só conosco, né? Mas com todos os serviços, acredito, uma parte vai ter que ser repassada para o contratante. A gente já chega só quebrando basicamente o podcast em etapas. Eu vou só falar de mais uma problemática e daí a gente vai justamente nas sugestões que a gente pode passar para o setor, né? Mas só falando um pouquinho mais da problemática, pode ser que a gente falando aqui fique uma impressão pro empresário que, a minha lucratividade vai deixar de existir, agora eu vou ter que ir pro lucro real. Calma. Porque os impostos, como que você vai conseguir abater os impostos? Justamente, você precisa entender a lucratividade antes dos impostos. Então, não, eu tô pagando muito imposto, então minha lucratividade é baixa e tal. Não, você precisa justamente entender a tua base de cálculo. A partir do momento que você vai pagar o imposto, você vai ter a tua lucratividade no fim das contas. Conseguiu entender? Sim. Ou ficou um pouco confuso? Não, eu entendi. Tá. Então... O ponto talvez você de fato tenha uma lucratividade mais baixa, só que dificilmente você vai conseguir colocar isso no lucro presumido ou no lucro real, falando que você tem uma lucratividade baixa. No fim das contas, o governo acaba tendo uma parte societária maior da tua empresa do que você tem hoje, do que ele tem hoje, né? Eu acho que é mais ou menos esse o cenário que pode acontecer nos 100% da reforma tributária. E foi bacana isso que você colocou que pode acontecer, porque ainda não está fechado todos os pontos, ainda existem alguns pontos e eu acredito, ainda mais por ser Brasil, né, como a gente está falando que a reforma, de fato, ela vai entrar em vigor totalmente em 2033, imagino que pode acontecer até lá. Não, e a reforma tem muito problema. Inclusive, o que
o assunto que é falado por trás, assim, das câmeras é, cara, vamos aprovar, vamos fazer ela andar. Quando o trem estiver descarrilhado, Aí a não gente tem como arruma. voltar atrás, né? Alguma coisa vai acontecer. Então foi mais ou menos essa lógica que foi adotada. Né? E todo mundo tá, assim, quem acompanha de perto, que é o nosso caso, a gente sabe que a reforma tributária vai entrar em vigor, né? Já entrou, na verdade, né, como teste em 2026, mas de fato vai ganhar mais força nos próximos anos. Mas e as regras? Agora teve o comitê de IBS e CBS. Sim. Né? Mas assim, ninguém ainda sabe de fato, né, como isso vai funcionar. Vão ter muitos desdobramentos no momento de Outra coisa, de implantação, eu né? acredito, não sei se essa também é a sua leitura, mas eu acredito que vai ter muita judicialização. Mas Sim. muita judicialização. Por quê? Os empresários não vão aceitar isso de pronto. Tem muitos aspectos que a gente já conversou, inclusive, fora do ar aqui, que me parecem inconstitucionais. Mas até lembrando dos bancos da faculdade aqui agora, eu lembro que um professor meu de direito tributário falou, cara, tributarista ama quando muda coisa assim. Porque quando tem judicialização, é onde existem as maiores oportunidades. Eventualmente tem um texto mal redigido, eventualmente tem alguma oportunidade, uma brecha ali. Né? O empresário, geralmente ele fala muito de brecha. Né? Mas, eventualmente, tem um fio solto ali, uma oportunidade. Cara, aquilo que era para ser um negócio super desafiador para a empresa, pô, e agora como que a gente vai fazer? Vira uma puta de uma oportunidade. Então, pegando até como exemplo, não tem nada a ver com reforma tributária, mas assim, uma oportunidade que muitos empresários aproveitaram desde 2017, se não falha a memória, foi a tese do século, né? Então, assim, sim. que você fez uma cara de interrogação. Não, só estou fazendo um comparativo, uma tese que surgiu em 2017. Inclusive, né? tem gente que fala que a reforma veio por conta dela. Então, eu acredito, foi um rombo absurdo. Nos cofres públicos. E da mesma forma que ela veio, outras onde vir. Não só isso, né? É que isso teve um impacto nos cofres públicos, mas, por exemplo, a própria questão de arrecadação, todo mundo sabe todo mundo sabe não, mas, enfim, a gente sabe que a reforma tributária vem muito numa veia arrecadatória, de maior controle, enfim. Então, é mais interessante para o governo em todas as frentes. Vamos entrar num tópico um pouco mais de sugestões? Bora. Como que o empresário conseguiria, talvez, passar desses desafios, ou talvez suavizar esses impactos. Minimizar o impacto. Exato, minimizar os impactos que a reforma tributária traz para o setor de serviço. O primeiro é um pouco quanto óbvio, mas é você revisitar justamente os contratos que você vai, tanto os assinados como você vai assinar daqui para frente, né? Então, fazer já análises, entender, fazer simulações, entender mais ou menos como que a tua empresa vai se comportar nesses próximos meses e anos, né? E com base nisso, vamos imaginar que, você tem um contrato de 5 anos aí. Você está fechando no fim desse ano. Cara, uma lucratividade absurda e tal. Pode ser que no ano que vem essa lucratividade não exista de fato, né? Então, acho que o primeiro tópico é analisar os contratos. O que você acha? E eu vou só reforçar o que você falou. Sim, concordo totalmente. Né? Tem que analisar os contratos. E eu só reforçaria um tópico aqui. Quando você tem que começar a olhar os seus contratos agora, porque isso que você falou é muito sério. Se você fecha um contrato de 3 anos, um contrato mal feito, cara, você vai ter que manter ele durante esses 3 anos. E você não sabe o impacto que vai ter lá na frente. Não, mas daí depois eu negocio. Negocia, sim. É difícil. Você vai aumentar o contrato no meio do contrato rodando. Aí é difícil. Né? Então, assim, você já tem que verificar todos os seus contratos que estão vencendo, para renovar já dentro de uma nova realidade, né? E os novos, enfim, seguir a mesma linha. Perfeito. Aí, falando de um segundo ponto que eu vejo, você lembra com qual tipo de empresa você estava falando agora no escritório? E qual foi o meu comentário? Nossa, eu falei com tanta gente hoje. Você estava falando com uma empresa que ela faz basicamente terceirização de serviço. Sim. Daí eu peguei e falei assim, esse cara vai crescer pra caramba, né? Que eu falei. Mas vem justamente nessa segunda dica, digamos assim, ou segunda sugestão. A meu ver, essas empresas crescem bastante na reforma tributária, as empresas de terceirização de serviço, porque seria uma forma
de talvez você ter créditos para fazer os abatimentos nos impostos. Então, putz, beleza, eu não posso, pela minha folha de funcionários, eu não poderia, talvez, fazer os abatimentos. Mas e se eu contratar uma empresa terceirizada? Abre-se um precedente para eu fazer os abatimentos? A meu ver, sim. Então, nesse cenário, se tem uma demanda crescente de todo um mercado de prestadores de serviço em relação à terceirização de mão de obra, a meu ver, essas empresas crescem muito com a reforma tributária. Você Concordo. Eu tenho mais uma aqui. Posso falar? Manda. Essa aqui vai dar corte. A última geralmente é melhor, né? Essa daqui vai dar corte. Invista em inteligência artificial. Por quê? Você mesmo disse no começo desse episódio. O que mais pesa para uma empresa prestadora de serviço são pessoas. Tá certo? Se você conseguir otimizar a sua produtividade, e as IAs estão aí, não estou falando para mandar ninguém embora, não estou falando nada disso, que vai substituir, não é isso. É que uma pessoa que fazia, de repente, 2 serviços ali, com uma IA ela pode fazer 4 serviços. Aí, eu estou tentando lembrar, ontem ainda eu vi uma reportagem sobre isso. Lembrei, olha isso. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Um cara chegou oferecendo um serviço dele, um serviço executivo, mas pedindo um absurdo. E uma dessas grandes empresas aí de tecnologia, né, pedindo um absurdo, coisa assim que ninguém pede. E na hora de ele argumentar por que ele estava pedindo tudo aquilo, ele falou assim: eu faço o serviço de 8 pessoas através de inteligência artificial. Portanto, eu não preciso ter uma equipe, eu trabalho sozinho e vou te entregar 100% do trabalho. Então, olha como que está mudando isso, né? A inteligência artificial, ela muda, assim, ela é disruptiva, nesse sentido, inclusive. Né? As pessoas chegando e valorizando o trabalho delas. Por quê? De um lado, ela aumenta o valor dela, e do outro lado, ela continua contribuindo com a empresa que ela vai trabalhar, porque essa empresa não vai ter que contratar uma equipe para trabalhar com esse cara. Né? Então, assim, para serviços, isso cabe muito bem, no meu ponto de vista. Agora, eu não sei o que você acha dessa questão, se você já tinha pensado, mas não, eu vejo assim. Em relação à manutenção da lucratividade das empresas, eu vejo que faz total sentido. A vantagem tributária aí é justamente ter uma lucratividade maior na empresa. Sim. Né? Agora, em relação a abatimentos, acho que a gente não teria nenhuma oportunidade aí. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é essencial e relevante para a operação da empresa, pelo menos até hoje, né, você pode considerar insumos. Mas daí... Inteligência artificial, se você conseguir comprovar, né, fundamentar que isso é essencial para a sua operação, por que não? Mas nesse caso... Já estou criando uma tese aqui. Mas nesse caso é uma tese voltada para PIS e COFINS, que ele deixa de existir esse ano. Mas vai ter o CBS, né? Então, perfeito. Mas a reforma tributária, ela vai permitir muito abatimento. Né? Não necessariamente vai precisar entrar essa questão da essencialidade e da relevância. Sim, é verdade. Vai entrar muito mais num cenário que você consegue abater muita coisa. O único ponto é que as empresas prestadoras de serviços geralmente não têm com o que abater. Então, mas eu estou dando uma ideia. Não, ok. Mas daí talvez você pague, vamos imaginar que seja IA. Aí você vai ter que fazer um puta do investimento para você conseguir abater os valores relacionados aos impostos. Então daí você trabalha um pouco alavancado, não sei. Eu já penso diferente. Aí a gente já tá tipo... Cara, é um toró de parpite aqui. Toró de parpite. A gente já está mudando um pouco de assunto. Eu vou parar. Eu tenho algumas outras ideias em relação a isso, mas eu vou parar por aqui para a gente não desviar do assunto. Né? Então, assim, tem algumas oportunidades que a gente já começa a olhar antes mesmo da reforma tributária entrar e impactar o setor de serviço? Sim. Quando entrar, a gente vai encontrar outras oportunidades? Não tenha dúvida. Sim. A gente não para. Sim. Tô tentando pensar em mais alguma, mas sendo honesto, putz. Acho que são essas as... Por hora. O Pareto é por aí. 80-20 tá aí. Né? Então, acho que é isso. A gente sempre traz aqui algum assunto relevante da semana. Esse assunto é um assunto relevante talvez do semestre, do ano, da década, sei lá. Eu diria para
todos os empresários de serviço. Inclusive, se você não nos segue, né, não se inscreveu aí no nosso canal, a hora é essa. E manda isso aí para outros empresários também. Sim. Por quê? Porque, principalmente para serviço, a reforma tributária vai impactar muito. E ela tem que ser levada em consideração não em 2027, hoje, 2026. Sim. Então, fica ligado aí, escritórios de advocacia, de contabilidade, setor financeiro, agências de marketing, agências de publicidade, empresas de RP, relações públicas. Cara, fica esperto com isso, porque geralmente os nossos setores não são tão ligados à área fiscal. A gente faz o beabá ali na contabilidade e tal, recebe guia, não sei o quê. A gente não tem produto, não tem que ficar olhando o NCM toda hora e tal. Então é um pouco mais simples hoje. Então pode ser que esse setor acorde um pouquinho tarde. E eu acho que vai acontecer isso, né? Por mais que a gente esteja fazendo podcast e tal... Nosso objetivo é esse. Avisando o pessoal, mas é muito provável que a gente tenha uma grande demanda de empresas prestadoras de serviço voltando para a área tributária, para contabilidades, para escritórios de advocacia tributária, enfim. Eu creio que no início do ano que vem. Só que tem o seguinte... Mas enfim, eu sei que você vai ver isso antes. Exatamente. Então eu vou fazer mais um apelo aqui, um apelo mesmo, para ajudar as pessoas. Pessoal, pega esse vídeo e manda para os seus amigos empresários, principalmente prestadores de serviço, porque o impacto vai ser violento. Né? Quando eu falo violento, é assim, dá para minimizar tudo isso? Acreditamos que sim, mas tem que começar cedo. Tem que precisa ser feito agora. Um trabalho, não dá para deixar de lado. É isso. Né? Fechou? Fechou. Por hoje é isso. Nos vemos na semana que vem, trazendo mais um tema relevante para sua semana e para sua empresa. Valeu. Valeu. Fui.